Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e vamos falar dessa lua nova no signo de Leão aos 23 graus e 17 minutos. Uma lua nova super especial, poderosa. Por quê? Porque o Sol ele está em seu domicílio. E o Sol em seu domicílio simboliza que ele está na sua máxima potência. Ele está utilizando o máximo brilho, o melhor brilho, a melhor luz, para que a gente enxergue as coisas da melhor forma. E lembrando que o Sol, fazendo conjunção aqui, né? Isso aqui é o que simboliza a lua nova. O Sol fazendo conjunção com a lua, esse Sol domiciliado está iluminando, irradiando essa lua. Lembrando que a lua, ela simboliza também uma parte do nosso inconsciente. Tem relação com o nosso passado, com as nossas origens, com as nossas memórias, fala da nossa alma, da nossa intimidade, dos nossos sentimentos profundos, das nossas águas internas. E vocês percebem que nos dias de hoje, principalmente, muitas pessoas não têm nem tempo para explorar esse universo das águas. A vida é tão corrida, o dia a dia aí toma tanto nosso tempo. Quando a gente vê o dia já acabou, as pessoas já têm que ir dormir para acordar cedo no dia seguinte, continuar sua rotina, suas obrigações, seu trabalho. Então, o universo da Lua é um universo muito pouco explorado hoje em dia, muito pouco conhecido hoje em dia. E justamente pelo Sol estar aí em seu domicílio, brilhando na sua máxima potência, é quando a gente tem a oportunidade de trazer para a consciência questões que estão obscuras, escondidas, inconscientes, questões que ficaram esquecidas na infância, acontecimentos e memórias do passado que a gente colocou um pano em cima para poder esconder aquela sensação, aquele sentimento que a gente teve lá atrás. O interessante é a gente entender que o Sol em Leão, ele está trazendo para a gente consciência dessas questões profundas da alma. Mas não só isso, justamente pelo Sol estar no signo de Leão, a gente tem que lembrar o que simboliza Leão. Leão, antes de tudo, gente, vamos lembrar que Leão simboliza alegria. É a alegria de viver. Simboliza vida, vitalidade, vontade, querer. Simboliza sucesso, realização. Simboliza os nossos talentos natos, a luz interior. É o coração que pulsa e aquece o nosso sangue, que nos dá vida. Está relacionado ao nosso dom, ao nosso espírito, à nossa essência, à experiência do eu, à felicidade como um todo. O signo de Leão, ele fala do nosso centro, da nossa consciência desse centro, de uma consciência criadora, ou seja, se você quer criar, se você quer manifestar, se você quer realizar, a energia do Sol, a energia de Leão está aí para isso. E o signo de Leão, ele é tão generoso que ele empresta o Sol para todos os outros signos do zodíaco para que a gente realize aquela energia, aquele arquétipo que está ali. Lembrando, a energia de Leão é uma energia muito generosa. É aqui nessa energia que a gente curte a vida. Por isso que o signo de Leão está relacionado com a criança. Por que está relacionado com a criança? Pela espontaneidade. A criança ela tem o potencial de viver o momento presente e transformar esse momento presente em momento memorável, porque está vivendo aquilo ali na sua maior intensidade, está sendo criativo ali. Uma criança que está com os pais numa sala de estar, os pais estão assistindo o jornal. Se você olhar para o lado, tem uma criança que pega qualquer coisa que está ali próximo a ela e ela começa a criar o seu próprio mundo, a criar as suas fantasias e a brincar nesse universo, traz alegria para aquilo que ela está fazendo. E essa é a essência de Leão. Leão pede para que a gente encontre esse lugar aonde a gente se sente feliz, aonde a gente se torna criativo, aonde a gente transforma a realidade, seja ela qual for, a gente extrai o melhor dali para se divertir, para ter alegria de viver. Então a gente está nessa lunação de Leão que vai durar em média, 29 dias, 28, 29 dias. Essa lua nova vai acontecer no dia 16 de agosto, às 6 horas e 37 minutos e 57 segundos, para quem quiser os segundos aí. E lembrando, esse horário é o horário de Brasília e, mais uma vez, está acontecendo aí no grau 23 e 17 minutos do signo de Leão. Só que como que a gente faz sempre aqui nas lunações? A gente olha o signo
e a gente vê o planeta regente do signo. E nesse caso, a gente tem Leão, e Leão é regido pelo Sol. E o Sol está em Leão junto com a Lua, só que a gente está com um baita bonde aí junto. Né? A gente está com um trenzinho com vários vagões, inclusive tem um vídeo sobre Stellium que eu falo desses vagões dos trenzinhos, que está aí no card de informações para quem quiser entender como é que funciona, como é que esses vagões influenciam em todo o movimento desse trem, o que acontece quando uma parte desse trem aqui, um dos vagões, tem algum tipo de problema, como que afeta o todo, tá tudo aí nesse card de informações no vídeo que eu fiz sobre Stellium. E a gente está com esse Stellium. E o que está acontecendo aqui? A gente tem a Vênus, a gente tem a Lua, a gente tem o Sol, a gente tem a Lilith, a gente tem a parte da fortuna e a gente tem, para os brasileiros, o ascendente, tudo junto. Vocês veem que a lunação vai acontecer a 23 graus, a gente tem a Vênus a 18, a gente tem a Lilith a 24, a gente tem a parte da fortuna a 25 e a gente tem o ascendente a 25. Tá tudo junto, tudo aglomerado aí. E logo em seguida, em Virgem, a gente tem Mercúrio e Marte juntos também. Mas vamos dar uma olhadinha antes nesse grande stellium aqui. Esse stellium, ele mostra que essa lua nova, ela está trazendo máxima importância para os assuntos leoninos. E eu já falei alguns pontos da energia de Leão, mas tem outras. Aqui a gente está falando também de pessoas que têm notoriedade, pessoas que são muito admiradas. O signo de Leão tem relação com os reis. Hoje em dia, alguns países, ao invés de ter ali um rei, tem presidente. Então está relacionado a presidente, pessoas de poder, pessoas importantes, pessoas com muito destaque. É claro que essa energia tem relação também com os artistas, pessoas de renome, pessoas que estão na mídia. E por isso, essa lua nova atinge também essas pessoas. Só que a gente está vendo uma Lilith aí junto. E a Lilith junto com esse aglomerado de planetas e principalmente muito próximo ao Sol e à Lua, a Lilith nesse caso, ela está trazendo questões bastante obscuras, principalmente do nosso lado emocional. Lembrando que a Lilith está totalmente relacionada à Lua, porque é o ponto vazio da Lua, que fica lá no apogeu, fica lá no ponto mais distante. E a gente pode considerar a Lilith como se fosse o feminino de Plutão. A gente pode entender como sendo a Perséfone. Porém, a gente precisa enfatizar, a Lilith fala dos assuntos emocionais, dos assuntos lunares. Então, a gente tem a Lua aqui junto com o Sol, e a gente tem, como se fosse a sua sombra, a Lilith do outro lado do Sol. E isso tudo quer dizer o quê? O Sol, ele vai iluminar as nossas questões profundas da alma, mas vai iluminar questões muito obscuras. É muito provável que a gente tenha que tocar assuntos bastante delicados, que pode ser inclusive a origem de vazios, de questionamento de vida, de insatisfação, pode ser aonde esteja a sua tristeza, que de repente você não consegue entender, caramba, eu tenho tudo, eu consegui realizar tanta coisa, por que eu sinto essa tristeza? Por que eu sinto esse vazio? E essa alunação, ela está trazendo esse campo para a consciência, principalmente para quem quiser compreender e trabalhar esses assuntos. Só que, junto com esses três aqui, a gente tem a Vênus. E a Vênus a gente já vem trabalhando, ela está retrógrada, a gente já vem trabalhando há algum tempo, a gente teve uma conjunção, né, de Vênus e Sol. O Sol iluminou o centro dessa Vênus, né, a Vênus entrou no coração do Sol e um trabalho já está sendo desenvolvido relacionado a valores. Só que como a gente tem esse bondinho, o que acontece? Por exemplo, você chega lá nas profundezas da sua alma, Lilith, e você percebe, caramba, é isso que está trazendo tristeza para a minha vida. Aí, ao invés de você expressar esse sol bem, de repente isso aqui te abala e, consequentemente, o sol aí abala também. E, consequentemente, a lua vai abalar também. E, consequentemente, a Vênus vai abalar também. Por quê? Porque isso aqui é o trem, são os vagões. Cada planeta desse tem um vagão e quando um desses vagões tem problema, atinge os outros, né? Porque o trem está sendo puxado aqui. Se um desses vagões tem problema, todo o trem acaba tendo problema. Então, vamos supor que você sinta aí a profundidade das coisas e comece a botar uma sombra, uma nuvem pesada nesse sol que está querendo brilhar na sua máxima potência.
No momento que esse Sol começa a receber essas nuvens, aí vem o desânimo, vem a falta de energia, a falta de vitalidade, vem a tristeza, aí você começa a se desestimular. Aí isso, consequentemente, traz para você um dia péssimo. Aí você tem um dia péssimo, acorda mal, aí você vai para o outro dia e fica oscilando nessa lua, os seus sentimentos vão oscilando. Você quer sentir aquela alegria e de repente você lembra de alguma coisa, vai lá para o fundo do poço e isso consequentemente vai atingindo tudo aquilo que você tem laço e relação ao seu redor. Seja com as pessoas, com filhos, marido, esposa, funcionários que trabalham para você ou dentro da sua empresa, colegas de trabalho. E isso vai refletindo em todos os lugares. E aí a gente tem aqui o ascendente, por exemplo, para os brasileiros, que faz parte também desse trem. E o ascendente é uma força inicial, é a energia que inicia o dia, que inicia qualquer projeto, qualquer coisa que a gente faça traz a energia da energia de Leão. E aí tudo aquilo que a gente inicia com essa energia fraca. E aí vamos colocar também a parte da fortuna, que geralmente a gente não olha, mas a parte da fortuna simboliza aquilo que pode trazer plenitude para esse ciclo. É um sentimento de plenitude, de que a gente está alinhado com esse propósito dessa alunação. Aí essa roda, ela não consegue girar na sua melhor performance, né? Ela fica ali capenga. Essa roda começa a ficar quadrada. Ou seja, eu fiz isso para vocês entenderem que essa alunação, ela está muito importante para a gente cuidar de cada detalhe. E não por acaso a gente tem um Marte e um Mercúrio, lembrando que Mercúrio está domiciliado. Se ele está domiciliado, ele está poderosíssimo. Então a gente tem essa energia virginiana para que a gente consiga cuidar desses detalhes, para que a gente consiga tratar cada pedacinho e ir consertando, e ir lapidando, e ir moldando, e ir mudando, transformando. Aí vem a grande conversa aqui, olha. A gente tem Urano conversando com Marte e a gente tem também Júpiter conversando com Mercúrio. Essas duas forças aqui estão em trígono, em um aspecto superfluido. E essas duas forças estão facilitando demais a compreensão das questões. Por exemplo, você viu aqui que a sua Lilith está pesando, que você não está sabendo lidar com ela. Se você não está sabendo lidar com essa energia, de repente você pode encontrar alguém, aí a energia de Urano, que rege, inclusive, o signo oposto e complementar de Leão. E esse Urano, ele está conversando com Marte e com Mercúrio e está também conversando com o Sol, com a Lua, com a Vênus, com a Lilith, com a parte da fortuna, com o ascendente. Então a gente está com uma energia aquariana muito forte, muito desafiadora para essa energia leonina que trabalha o indivíduo, que trabalha o eu, a nossa essência, a nossa verdadeira vontade. Então, no momento que você percebe que, de repente, você não está dando conta do recado, você pode encontrar ajuda. Uma ajuda que seja segura, que você confia. Podem aparecer pessoas e situações que venham a mostrar para você um quadro maior, para que você veja que para sair daquele buraco que você está, não é tão difícil, que existe alguém por perto. Então, você está aqui nesse fundo do poço e você está vendo só esse poço aqui, você está tendo essa visão aqui, não está tendo a visão externa, a visão maior, né? Então você acha que você está aqui isolado, fechado, que ninguém está passando por aquilo como você está passando. Só que aí vem Júpiter, que é um planeta que amplia as coisas, as visões, e ele mostra para você de alguma forma que aqui perto tem uma pessoa ali que está com uma corda na mão, que está ali pronto para ajudar. Você só precisa chamar. E aí você chama essa pessoa vai lá, ouve, vem aqui, joga a corda para você e você consegue se reerguer. Por quê? Porque enquanto você está aqui olhando só para esse pontinho, Júpiter está falando, olha, a sua visão é muito mais ampla, esse buraco ele não é a única coisa que existe. Olhe além, enxergue além. Porque tem muita coisa acontecendo ao seu redor que de repente você não está vendo. Você está olhando a coisa por uma perspectiva muito individual, mas você não está sozinho nesse mundo ou sozinha nesse mundo. Então,
a gente pode buscar essa ajuda. Mas não só isso, a gente tem Urano aí também conversando aqui com esses vagões todos, mostrando que se a gente estiver com a mente aberta, se a gente quiser passar por algum processo de mudança, de transformação, de progresso na vida, Urano ele está aí para romper barreiras, ele está aí para libertar a gente. Urano é um planeta de libertação. E quando a gente tem Júpiter junto, conversando com Mercúrio, é uma libertação muito significativa de crenças. E crenças que a gente está apegado, que a gente está enraizado, crenças que estão cristalizadas na nossa alma, questões que vêm lá do passado, ideias, informações, conceitos que a gente foi recebendo ao longo da vida e que a gente foi moldando aquelas ideias, aquelas crenças ao nosso modo de viver e de repente foi tirando a nossa alegria, foi endurecendo e amadurecendo muito cedo aquela nossa criança interior. De repente, por conta dessas crenças e dessas limitações, a gente perdeu a nossa espontaneidade, a nossa originalidade, a gente perdeu o contato com o nosso eu interior, com aquele eu que é uma criança super criativa que conseguia fazer de uma folha uma história linda. Achava uma folhinha ali no chão enquanto os pais estavam conversando e aquela folhinha se tornava um barco e do barco começava a criar toda uma história e aquela criança se diverte com aquilo, ela se entrega para aquele momento. O tempo passa e ela nem vê, os pais se afastam, ela nem vê que os pais estão se afastando, porque ela está tão conectada, tão presente ali naquilo que ela está criando, naquilo que ela está projetando ali pelas suas ideias, pela sua energia, pela sua vitalidade, que de repente ela escuta a vozinha do pai ou da mãe ali chamando e desperta ela daquele momento tão imersivo que ela estava, né? Tão conectada com a sua criatividade, com a sua criação ali. E de repente, ao longo da vida, a gente foi perdendo esse contato com essa criança tão criativa, justamente por conta dessas crenças, desses moldes que foram colocados ao nosso redor e fazendo a gente acreditar em coisas que a gente nunca teve oportunidade de tirar prova, sabe? De checar realmente se aquilo é verdade ou não, se é daquele jeito ou não. A gente só foi indo, seguindo as orientações que a gente foi recebendo. E esse é o momento que a gente tem para romper com essas ideias e começar um trabalho de reconstrução de Plutão retrógrado em Capricórnio. Então a gente está num processo de reconstrução aonde Marte, Mercúrio também, Urano, Júpiter também estão conversando com esse Plutão nesse mapa dessa lua nova. E como que Plutão com Marte, por exemplo, funcionam nesse grande trígono no céu do elemento terra? O signo de Virgem é um signo de elemento terra mutável, ou seja, a realidade que a gente tem já manifestada, a energia virginiana ela tem o potencial, o poder de mudar essa realidade manifestada. Então, se você já estabeleceu uma rotina, se você já tem uma vida organizada, todo um sistema funcionando para que a sua vida flua e que você continua seguindo esse fluxo, esse modelo, desde lá do seu passado, você está seguindo o modelo de repente dos seus pais, fazendo como eles faziam, acreditando nas coisas que eles acreditavam. É só um exemplo que eu estou dando. A energia virginiana ela tem esse potencial de mudar isso. Por quê? É uma terra mutável. Essa terra ela é moldável, ela é flexível. Então a gente consegue pegar caminhos que estão cristalizados e a gente consegue ir moldando. Se a gente está com Plutão em Capricórnio, que é justamente nas estruturas retrógrado, voltou aí para Capricórnio para derrubar aqueles pilares que estão capengas ali, que não precisam mais sustentar nada, mas que a gente insiste em sustentar as coisas em cima desses pilares. Plutão ele voltou aí para falar o quê? Olha, vamos realmente derrubar essas estruturas para começar a reconstruir. E a reconstrução está em Urano, e não só em Urano, mas no que Plutão já começou a fazer quando entrou em Aquário pela primeira vez. Ele vai voltar para Aquário e vai ficar aí 20 anos. Mas ele voltou para Capricórnio. Ele está trabalhando os últimos assuntos de Capricórnio para que a gente deixe esse terreno
pronto para uma reconstrução. E aí a gente olha todos esses aspectos para essa lunação de Leão, onde o Sol está iluminando com a sua máxima potência, trazendo consciência para aquilo que a gente precisa trabalhar, ou seja, está iluminando, está trazendo as forças leoninas, está chamando a gente para que a gente encontre essa magia, essa energia que é nossa, que é própria, aquele brilho que é seu, aquele universo que é seu, que é único, que você tem ali a capacidade de criar, de inventar, de desenhar, de pintar como você quer, trazendo a sua marca, a sua própria energia, sendo totalmente original. Vocês conseguem entender o que é ser original? Quando a gente fala de uma energia original, é quando a gente percebe que a pessoa faz aquilo que ela está fazendo sem o maior esforço. Aquilo brilha naturalmente. A pessoa tem prazer, tem alegria. É uma energia que vem de dentro e aquilo transpassa para os outros como algo assim, fluido, que vai, que acontece e acaba iluminando tudo aquilo que está ao redor, inspirando, sendo exemplo de inspiração, não de cópia, gente, mas de inspiração. É quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa e a gente fala, nossa, essa pessoa está sendo tão ela, as coisas estão fluindo tão levemente, tão livremente, parece que ela não está fazendo esforço nenhum. Sabe aqueles cantores que a gente olha assim e fala, meu Deus, parece que está falando com a gente, não está usando técnicas, não passa pela cabeça daquele cantor as técnicas que aprendeu na escola de música. Aquilo sai naturalmente e encanta a gente, hipnotiza a gente. Isso é o que a gente chama de dom, mas vai para além do dom. Essa essência, ela toca na nossa verdadeira vontade. Muita gente ouve eu falar aqui sobre a verdadeira vontade, mas não entende o que é essa verdadeira vontade. E essa verdadeira vontade é justamente isso. É essa energia genuína, própria, nossa, original, que sai, que brilha, que acontece naturalmente. É como se fosse o brilho natural do sol. A gente não precisa de luz artificial para fazer aquilo brilhar. Brilha naturalmente. Essa é a nossa verdadeira vontade. Quando a gente está alinhado com a nossa verdadeira vontade, seja o que for que você faça, pode ser no seu lado profissional, pode ser como mãe, como pai, pode ser como amigo, pode ser como esposa, como marido, pode ser como uma ação social, pode ser na sua religião, seja onde for, tudo que sai dessa forma. Tudo vibra com essa essência. E é isso que a gente pode trabalhar uma vez por ano, ou seja, no período de lunação leonina. É quando a gente pode entrar em contato com essa nossa verdadeira essência, com a nossa verdadeira vontade. E aí a gente tem um monte de planeta, um monte de energia, como eu falei para vocês aqui, né, de Plutão ajudando a fazer essa transformação, Urano fazendo essa reforma e Marte e Mercúrio ajudando a ordenar e a organizar todo o sistema ali para a gente conseguir executar da melhor forma possível as mudanças que precisam ser feitas. A gente está com um grande desafio aqui de prestar atenção em várias etapas, em várias áreas da nossa vida. Então, aonde que está o nosso vazio, a nossa tristeza, os nossos desgostos? Como que a gente faz para manter essa luz acesa? Como que a gente lida com essa oscilação emocional da Lua? E, principalmente, como a gente vai trabalhar a Vênus, os valores. Eu fiz o vídeo falando da Vênus Casime, que eu dou ali uma lista enorme do que simboliza essa Vênus, que está super válida para essa lunação também. Eu vou deixar no card de informações para quem não viu. Aí vocês vão entender melhor ainda o que é a potência dessa Vênus. E como que a gente pode trabalhar e perceber todos esses valores, todos esses assuntos que são tão importantes para a gente. Vale muito a pena assistir e revisar os assuntos da Vênus. Mas não bastando isso, a gente ainda tem também Quiron aí presente. Quiron está conversando, Quiron é esse aqui, está conversando com principalmente a Vênus, mas com todo esse bonde. Só que esse aspecto é um aspecto harmônico de 120 graus, é um trígono também, mostrando que a gente, além de poder se libertar de correntes, de padrões, de crenças limitantes, a gente ainda está com um potencial enorme de cura. E Quiron conversando com
esse sol domiciliado, essa lua toda iluminada, inclusive pelo lado inconsciente, que a lua passa na frente do sol e o sol ilumina essa parte justamente escura que a gente nunca vê. Esse aspecto ele simboliza para a gente que estamos em um processo de 29 dias de cura, de consciência de feridas, de questões profundas, principalmente aquelas feridas que a gente foi causando em nós mesmos. Talvez porque você de repente não via isso aqui, todo esse sistema que foi criado em torno de você, que te trouxe essas crenças, esses conceitos limitantes, e aos poucos você ia se ferindo, você ia perdendo a sua identidade, perdendo a sua consciência, perdendo a consciência do seu poder de ação, do seu poder de escolha, de poder com Marte ali, né? O Marte é o dispositor de Quiron em Virgem, de poder moldar a sua vida nos seus moldes e não nos moldes dos outros, né? Então, com Marte ali em Virgem, Quiron está percebendo que está podendo mudar as coisas principalmente para que a gente pare de ferir o nosso self, de ferir a nossa expressão no mundo através dessa identidade que a gente foi criando ao longo do tempo. Se você quer mudar alguma coisa a respeito dessa identidade, esse momento está incrível, mas a mudança é no sentido de cura. Só que Urano aqui fazendo quadratura para o Sol e a Lua principalmente aí, se a gente não estiver seguindo esse fluxo astral que de repente está pintando no céu aí para gente, esse Urano pode surpreender a gente, pode trazer situações inesperadas que venham a chocar a gente, que venham a dar susto na gente, que venham a virar o nosso mundo de pernas para o ar. De repente a gente entra numa tempestade de areia e a nossa vida vai perdendo o seu sentido ali, aquele sentido que de repente você tem que realmente se voltar para dentro e falar: o que eu faço agora sozinho aqui dentro dessa tempestade de areia? Aí você entra para dentro de si para encontrar a sua sabedoria interior para lidar com o caos do lado de fora, né? Geralmente o caos ele vem para trazer a gente para dentro, para que a gente se reinvente, para que a gente se redescubra e encontre as saídas ali através desse poder criativo que a gente tem, ou seja, de conseguir se adaptar às situações, de ser resiliente diante do caos que está ali ocorrendo, né? Então, o desafio está aí. Talvez a gente seja surpreendido nos próximos 29 dias com situações que de repente a gente está um pouco acomodado, confortável, que a gente se tornou muito conformado. Ah, a vida é assim, pau que nasce torto morre torto, eu sou assim, serei sempre assim. Sabe aquelas ideias fixas, aquele conformismo que às vezes estraga com a vida da gente, porque a gente às vezes não vê um futuro, não tem esperança de mudanças e de progresso. Vem Urano e fala assim: ah, a vida não é bem assim não, eu posso te surpreender. Você está pronto para surpresas? Você está pronto para perder o seu chão, para perder o seu norte e ter que se voltar para dentro para se reencontrar? Muitas vezes a gente precisa se perder para se achar, né? Por quê? Porque quando a gente está ali consciente, mas totalmente perdido de si, desconectado de si, a gente já está perdido. Por mais que a gente ache que a gente está totalmente centrado e estável, mas se a gente está totalmente desconectado da gente mesmo, a gente já está perdido. E aí vem o caos, vem Urano, para fazer com que a gente se perca de verdade, para que a gente se reencontre, se reconheça, se reconecte. E aí vem as transformações, vem a transmutação. A gente passa da lagarta e a gente se transforma em borboleta. E é isso aí que Urano faz com a gente. A gente passa por uma metamorfose realmente. E um outro ponto para finalizar esse vídeo que a gente tem nesse mapa é justamente esse bonde todo conversando com os nodos lunares que mudaram de eixo. Eles agora estão no eixo dos relacionamentos. Só que o nodo norte ele está apontando para Áries, que tem o dispositor aí, o próprio Marte. Esse aspecto ele está simplesmente dizendo para a gente: você quer se encontrar? Os caminhos estão abertos.
O norte está sendo apontado para você através de uma luz brilhante. Se você quer encontrar o seu norte, caminhe na direção da luz. E o nó do sul, aqui em Libra, conversando com esse bonde todo aí, está falando para a gente, olha, você nasceu, você se tornou um indivíduo, você ganhou uma personalidade, uma identidade. Então você já trouxe a sua personalidade, já trouxe a sua identidade, já trouxe o seu eu e veio pronto para traçar os seus caminhos aqui nessa realidade. Agora, se você está apagando essa sua identidade para se moldar ou para agradar os outros, se você está vivendo de aparências, se você está colocando máscaras para ser algo que você não é, aí esse nó do sul está aí para te acordar, para que você entenda o valor que você tem, a importância que você tem e o poder que você tem de ter simplesmente nascido e recebido uma identidade própria, uma personalidade específica para essa experiência na Terra. Você cresceu, você está consciente e você é dono de si. Entenda essa importância, mas o importante é o equilíbrio desse eixo. É você saber o tamanho dessa sua importância, mas sem destratar os outros, sem diminuir a importância dos outros. A energia de Libra é uma energia muito justa e ela está muito importante nessa alunação porque o nó do sul traz a regência de Vênus. E Vênus está conversando com Urano, que está lá no outro signo que a Vênus rege. Então, as relações e a forma como a gente trata o outro, como a gente lida com o outro, talvez seja bastante cobrado nesse período. O importante é você não perder a sua essência, a sua identidade, a compreensão de quem você é nas suas relações, nos seus laços, nos seus negócios, nas suas parcerias. Esteja sempre consciente de que você é dono de si, de que você é quem dirige a sua vida. Ninguém precisa dirigir a sua vida por você. Você faz as suas escolhas, mas sempre buscando o lado justo, equânime, correto, ético, respeitoso e gentil com os outros. E lembrando, para nós brasileiros, todos esses vagões, todos esses planetas que estão aí, eles estão caindo em casa 12, ou seja, eles estão como se estivesse aqui, tá? O ascendente está Leão aqui, os planetas estão pegando a casa 12. Entenda que o trabalho que está sendo feito, principalmente para os brasileiros, é um trabalho de alma, de aperfeiçoamento, de iluminação e de consciência de alma, de espírito. É um entendimento que vai além da nossa existência mundana. A gente pode levar a nossa alma a uma máxima, nos conectando realmente à energia do espírito, entendendo que está para além. E existe um poder de cura muito grande, de elevação de consciência num nível muito profundo. E não por acaso, no Conselho dos Arcanos, lá no canal Débora Mexica Oficial, que tem aqui no YouTube, que é um outro canal, saiu a sacerdotisa. E a sacerdotisa tem muita relação também com essa casa 12, que é a casa dos mistérios. Mistérios que podem ser revelados. Questões que a gente vem trabalhar num mundo muito sutil, muito delicado. E se a gente conseguir acessar esse núcleo, talvez a gente cure muitas questões nessa alunação. Lembrando que a gente tem a Lua aqui no signo de Leão e essa Lua ela vai caminhar por todos os signos. Então ela vai chegar no signo de Virgem, Libra, Escorpião, aí ela vai ficar crescente no signo de Sagitário no dia 24 de agosto. Aí ela vai continuar fazendo a sua jornada até chegar ao signo de Peixes. Ela vai ficar cheia aqui no signo de Peixes, ali no dia 30. Aí a gente vê ela começando a fechar o seu ciclo, e aí ela vai ficar minguante no signo de Gêmeos, e aí a gente vem para o fechamento da lunação para começar a lunação de Virgem, tá? Esse é o ciclo aí dessa lua. Mas conforme essa lua for transitando, ela vai pegando experiências de todos esses signos por onde ela vai passar. E tudo isso vai ser adicionado a esse bondinho que está aí, né? Então, a gente tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para perceber, para sentir, para mudar, para transformar nesse trajeto que a lua vai fazer aí
nos próximos 29 dias, que a gente faça esse trajeto da melhor forma possível, que a gente aproveite cada uma das fases da melhor forma possível, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo da lua nova no signo de Leão que eu fiz para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês de alguma forma. Lembre-se de acompanhar o Encontros Astrológicos nas redes sociais, obviamente tem aqui no YouTube, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e também Telegram. Tem as minhas próprias redes sociais, se vocês quiserem acompanhar. Como eu disse, tem o Débora Mexica Oficial, que é um outro canal onde eu falo sobre os arcanos. Tem Débora Mexica no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram também. Lembre-se de se inscrever aqui no canal. No momento que você se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, de se tornar membro, de deixar o seu joinha aí. E se vocês quiserem mais informações, tem o meu site lá na internet para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez, desejo para todos vocês uma ótima alunação de Leão. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo, que é super bem-vindo. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.